E aí, pessoal, tudo certo? Olha só, ter um direito na mão é ótimo, mas saber como lutar por ele, isso é o que define o jogo. Hoje, a gente vai abrir a caixa de ferramentas do direito de ação e entender as classificações. Bora montar essa estratégia? Pois é, chegamos na parte 2 da nossa conversa sobre o direito de ação. Para quem está curtindo essa jornada com a gente, já sabe, né? Deixa aquele like para fortalecer e garantir que a série continue. Beleza, vamos direto ao ponto. Na primeira parte, a gente entendeu o que é o direito de ação. Agora, a coisa fica mais prática, mais estratégica. Se o seu direito foi violado, qual é a ferramenta certa para usar? Pode acreditar, escolher a ação correta é o primeiro grande passo para a vitória. Para a gente começar a organizar as ideias, existem umas divisões bem básicas, sabe? Pensa nelas como os primeiros galhos que saem do tronco de uma árvore. Entender isso já ajuda a clarear bastante o cenário. Olha só nesse slide, que mostra uma diferença crucial. De um lado, a ação real, que é quando a briga é por causa de uma coisa, tipo a posse de um imóvel. Do outro lado, a ação pessoal, que o foco é a relação entre as pessoas. Por exemplo, um contrato que não foi cumprido. A pergunta aqui é, o problema é sobre um bem ou sobre uma obrigação entre pessoas? E dentro das ações reais, a gente ainda divide mais um pouco. A discussão é sobre um bem que dá para mover, tipo um carro, ou um que não dá, como uma casa. Isso vai definir se a ação é mobiliária ou imobiliária. E isso não é só um detalhezinho técnico, viu? Essa escolha pode mudar qual juiz vai julgar o caso e, às vezes, até exige que o cônjuge concorde com o processo. Certo, agora a gente vai para o coração do assunto. A teoria clássica nos dá 3 tipos de ação que são assim a base de tudo. Pensa nelas como as ferramentas indispensáveis que todo mundo que mexe com direito precisa ter na mão. Guarda bem esses 3 nomes porque eles definem o objetivo de quase todo o processo: condenatória, constitutiva e declaratória. Vamos entender o que cada uma delas faz. Começando pela mais famosa de todas, a ação condenatória. A situação é bem comum. Alguém devia fazer algo e não fez. O direito que foi violado é o que a gente chama de prestação. Aí você entra com a ação para que o juiz condene a outra pessoa a pagar uma dívida, a entregar um produto ou a fazer um serviço. O foco é conseguir um resultado prático, forçado. O caminho é bem lógico, né? Você tem um problema, que é o descumprimento, usa a ferramenta, que é a ação condenatória, e o que você espera no final? Uma ordem do juiz, uma sentença, que vira um documento para forçar a pessoa a cumprir o que ela devia. Agora vamos para a ação constitutiva. O nome já dá a dica, ela não quer condenar ninguém, ela quer constituir uma realidade nova. O exemplo clássico é o divórcio. A sentença não condena ninguém a nada, ela simplesmente decreta o fim do casamento. Ou seja, ela extingue aquela relação. Esse tipo de ação está ligado ao que chamamos de direito potestativo, que é basicamente o poder de mudar uma situação jurídica pela sua vontade. Então, o ponto principal aqui é esse. A própria decisão do juiz já faz a mudança acontecer. Não precisa de um segundo passo para executar. A sentença anula um contrato e pronto, está anulado. A sentença decreta o divórcio e pronto, estão divorciados. O poder está todo ali, na decisão. E para fechar a tríade, temos a ação meramente declaratória. O objetivo dela é um só: ter certeza. É a ferramenta para quando existe uma dúvida, uma crise de certeza sobre alguma relação jurídica. Ninguém está pedindo para condenar ou para mudar nada. O que se quer é que o juiz diga oficialmente: sim, esse contrato é válido, ou não, essa dívida não existe. O resultado dessa ação é o que a gente chama de segurança jurídica. É a tranquilidade de saber como as coisas são. A sentença não manda ninguém fazer nada. Ela só tirou uma foto da realidade jurídica e diz: é assim e ponto final. É uma ferramenta incrível para evitar problemas lá na frente. E esse quadro aqui resume tudo de um jeito perfeito. A condenatória está ligada a uma prestação e quer condenar. A constitutiva se conecta com o direito potestativo e quer criar, modificar ou acabar com algo. E a declaratória resolve uma crise de certeza e busca certificar. Tá aí a tríade clássica, toda organizada pra gente. Mas é claro que o direito não para no tempo, né? A teoria foi evoluindo e novas classificações apareceram para lidar com situações mais específicas. Vamos dar uma olhada em como essa tríade se expandiu. A teoria evoluiu para o que alguns chamam de classificação quinária, ou seja, com 5 tipos. Entraram na jogada a ação mandamental, que é quando o juiz dá uma ordem direta, um mandado mesmo, um mandado de segurança é o melhor exemplo, e também a ação executiva lato sensu, em que a sentença já vem com força para ser executada na hora, como numa ação de despejo, sem precisar de outro processo só para isso. E ainda existem umas situações bem interessantes, como as ações dúplices.
Normalmente a gente tem o autor que acusa e o réu que se defende. Mas aqui o jogo vira. O réu não só se defende, como ele também pode atacar, pode fazer pedidos contra o autor ali no mesmo processo. É tipo uma luta em que os dois lados podem ser atacante e defensor ao mesmo tempo. Ufa! Passamos por um monte de ferramentas processuais bem importantes. Agora, vamos juntar tudo o que a gente aprendeu e ver o que fica. No fim das contas, a mensagem principal é esta: entender essas classificações não é só para passar na prova, é o primeiro passo, e talvez o mais importante, da estratégia de um processo. Saber se você quer condenar, constituir ou declarar alguma coisa vai definir todo o rumo da história. E a nossa série ainda não acabou. O direito de ação ainda tem um último capítulo, que são as condições da ação, e a gente vai ver isso no nosso próximo encontro. Para não ficar de fora, já sabe, aquele like ajuda demais a gente a continuar trazendo esse conteúdo. E para a gente terminar, fica aí uma provocação. Na sua opinião, qual dessas ferramentas jurídicas parece ser a mais poderosa? A que obriga alguém a fazer algo, a que muda a realidade jurídica ou a que simplesmente bota um ponto final na dúvida? Pensa aí e a gente se vê na próxima.